Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de número 123, transitividade verbal. Nós vamos estudar sobre os verbos transitivos e intransitivos. Então vamos lá, gente? Vamos começar? Muito bem. Vamos entender então, primeiramente, sobre o verbo. Você precisa lembrar a noção de verbo. Então vamos lá. O verbo, ele é uma das 10 classes de palavras da língua portuguesa, você sabe, não é? Então o verbo é a palavra que indica, que aponta. Aponta o quê? Ação, veja, ação. O verbo vai indicar a ideia de ação, de movimento, de estado, e estado aqui não é o estado brasileiro, a unidade da federação, é a condição em que se encontra determinado ser, certo? E também o verbo indica fenômeno meteorológico, certo? Os fenômenos da natureza. Então lembre-se, verbo é a palavra que vai indicar ação, movimento, as condições, os estados permanentes, estados transitórios, mudança de estado, continuação de estado, aparência de estado, isso para indicar, não é, as características, as condições em que os seres se encontram em determinado momento. Então o verbo tem essa propriedade. E também indicar os fenômenos meteorológicos, certo? Meteorológicos, os fenômenos da natureza. E ele pode sofrer as variações, as alterações de acordo com as suas flexões, certo? As flexões verbais de número, pessoa, tempo, modo e voz. É a nossa classe de palavras mais rica da língua portuguesa, é o verbo. Se eu fosse você, estudaria bastante. Por que é importante estudar os verbos? Porque quando você estiver falando ou escrevendo, você precisa, por exemplo, fazer a concordância verbal, concordar com o sujeito da oração, e aí é muito importante, não é? Porque você será sempre, independente da situação, você sempre estará sendo avaliado, julgado, absolvido ou condenado pela sua linguagem. Então, se você fala de acordo com a norma culta, te dão um determinado julgamento. Se não, outro, não é? Isso é importante, é só uma observação a fazer. Então, seguindo, já sabemos o que é o verbo, vamos entender o conceito de predicação verbal. Então, a predicação verbal é o tipo de relação, a predicação é uma relação que estabelece, né, o verbo estabelece que ele mantém com o sujeito da oração. Essa relação que ocorre entre o verbo e o sujeito da oração, essa relação que vai se estabelecer entre o verbo e o sujeito da oração, eu vou chamar de predicação verbal, correto? Então, pessoal, de acordo com esta relação, conforme essa relação ocorre, existem dois tipos de verbo. Quais são esses dois tipos de verbo? Isso aqui é muito importante, atenção. Os verbos de estado, certo? Ou verbos de ligação, mesma coisa, são sinônimos. Verbo de estado e verbo de ligação são sinônimos, né? Trazem a mesma ideia, ou seja, estes verbos, eles vão, preste muita atenção, eles vão indicar, apontar em que condições, em que estado está o sujeito da oração. Se é um estado permanente, indica um estado permanente para sempre. Se é um estado transitório, só naquele momento. Se é uma alteração, uma mudança de estado, era uma coisa, passou a ser outra. Ou se é uma continuação de estado, se ele estava, por exemplo, doente, continua doente. Certo? Então, os verbos de estado ou de ligação, eles indicam estas circunstâncias, esses estados do ser, do sujeito. E também nós temos, em relação à predicação verbal, o outro tipo de verbo, que são os verbos significativos ou nocionais, correto? Vamos então compreender o que são esses verbos significativos ou nocionais, né? Aqueles que trazem um sentido, uma noção para o sujeito, não vai indicar
Não vai indicar o estado nem a condição do sujeito, ele vai completar o sentido do sujeito, completar o sentido daquilo que eu quero expressar. Então, a predicação verbal, né, ela é constituída desses tipos de verbo, dos verbos intransitivos, dos verbos transitivos e dos verbos de ligação ou verbos de estado. Você entendeu? Predicação verbal nós temos dois tipos, né, de verbos que constituem esses de ligação e os nocionais, né, ou significativo. Os nocionais ou significativos, vamos começar por um deles, que são os verbos intransitivos. E é um prefixo que significa não, ou seja, não transita, não vai do sujeito para o objeto, né? Fica ali mesmo. Então, os verbos intransitivos, o que são eles? Preste muita atenção. Se você entender que os verbos intransitivos são aqueles verbos que possuem predicação completa, predicação tem a ver, né, com a relação que o verbo estabelece com o sujeito da oração. Então, os verbos intransitivos são verbos de predicação completa. Eu entendi isso, eu já vou resolver tudo. Olha, verbos intransitivos são verbos de predicação completa. Por que, professor, eles são verbos de predicação completa? Porque eles têm, né, sentido completo. Eles não precisam de um complemento. É importante você entender isso. Ah, professor, então tem verbo que precisa de complemento? Tem. Os transitivos. Mas os intransitivos, eles têm o sentido, a sua predicação completa. Então, eles não necessitam, eles não exigem um complemento para que eu compreenda o sentido da oração, da minha frase, daquilo que eu quero transmitir. Isso ficou claro para vocês? Ficou ótimo! Tem dúvidas? Vamos já aqui no exercício, né, nesses exemplos, retirar. Então, lembrando, verbo de predicação completa são verbos intransitivos, eles têm sentido completo. Então, eles não necessitam, não exigem complemento. Eles sozinho constituem o predicado. O verbo intransitivo sozinho constitui todo o predicado da oração. Eu tenho o sujeito e tenho esse verbo e ele sozinho completa o sentido, eu entendo a frase. Mas, professores, se eu quiser acrescentar alguma informação, posso? Pode. Mas aí não é o complemento do verbo. E o que é, então? É uma informação que você vai acrescentar e que se chama adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele mostra, ele aponta as condições em que o fato ocorreu na realidade. A condição de tempo, de lugar, de origem, coisas que você vai entender depois mais, analisando as frases. José correu. Veja, o verbo correr constitui sozinho o predicado dessa oração. Eu tenho o sujeito José, esse é o sujeito, isso aqui é o predicado. E este verbo é um verbo intransitivo. Por quê, professora? Porque ele sozinho tem sentido completo e constitui o predicado. Eu não necessito acrescentar uma informação aqui, ó. José correu. Mas veja bem, e se eu quiser acrescentar, professora? Você pode, mas não é complemento. O verbo, eu já entendi o sentido da oração, não preciso de mais informações para que eu compreenda o que você quis dizer. Mas se eu quiser acrescentar mais alguma coisa, expandir, eu posso. José correu quando? Ontem. Esse ontem não é complemento do verbo. Gente, isso ficou claro? Ficou, né? Então, aqui é o mesmo raciocínio. Maria deitou na rede. Maria é o sujeito, deitou na rede é o predicado. Que tipo de verbo é esse? Verbo intransitivo. Por quê? Maria deitou. Veja, eu entendo. Maria estava ou sentada ou de pé e deitou. Certo? Eu entendi o sentido básico da frase. Por isso o verbo é intransitivo. Meus amores, vocês entenderam isso? Entenderam. Professora, e esse na rede? Esse na rede eu vou chamar de ADV. Adjunto adverbial. De quê? De lugar. Foi onde ela deitou. O lugar onde ela deitou. Certo? O menino chorou ontem. O menino, você já sabe, é o sujeito, o ser que pratica a ação. Eita, já coloquei 2 vezes. Chorou é o predicado.
Chorar é um verbo intransitivo. Por quê, professora? Porque tem sentido completo. Ele sozinho forma o predicado. Eu poderia ter dito: o menino chorou, e você entendeu o sentido da oração. Quando foi que ele chorou? Ontem. Ó, adjunto adverbial de tempo. ADV de tempo. Porque foi a circunstância, né? A forma, a maneira e quando aconteceu esse fato do menino chorar. Amores, vocês entenderam isso? Vamos seguir. Então, os verbos de ligação ou de estado. Esse verbo de ligação é aquele que vai servir como elemento de ligação entre o sujeito e o seu atributo, que é o predicativo. Então, nestas orações com verbo de ligação, o sujeito, gente, o sujeito da oração, ele não vai nem praticar e nem sofrer a ação expressa pelo verbo. Por quê? Porque não há ação. Há o quê? Há uma circunstância. Então, o sujeito é apenas o quê? O ser a quem se vai atribuir alguma característica, alguma condição, correto? Então, os principais verbos que costumam funcionar. Professora, que negócio é esse de costumam funcionar? Eles não funcionam sempre? Não necessariamente. Os principais verbos que costumam funcionar como verbo de ligação ou verbo de estado são o verbo ser, o verbo estar, o verbo parecer. Olha, o verbo parecer, gente, ele indica o quê? Aparência de estado. O verbo permanecer, né? Continuação de estado, né? A professora continua falando. O verbo ficar, né? Mas ficar não no sentido de permanecer em algum lugar. Ficar num outro sentido que indique um atributo, que indique uma condição. Andar, e não é indicando assim, ó, andar, não é nesse sentido. Quando este verbo andar tiver o sentido de caminhar, ele não é de ligação, ele não é de estado. Preste atenção no sentido. Você, quando analisar uma oração, preste atenção ao verbo e ao sentido que ele expressa. Se ele é um verbo significativo ou nocional, ele vai indicar ação, movimento, né? Principalmente ação e movimento. Quando ele for um verbo de ligação ou de estado, ele vai indicar esse estado, esta condição, né? Estado permanente, estado aparente, mudança de estado, continuação de estado. E o verbo continuar, que exatamente traz essa ideia de continuação de estado, correto? Vamos ver os exemplos, amores. A casa é nova, a casa é o sujeito, é nova, é o predicado. Eu tenho aqui um verbo de ligação, o verbo ser, que está conjugado, é um verbo de ligação. Por que é de ligação, professora? Você já sabe. É de ligação porque é um verbo de estado, indica um atributo, uma condição, vamos dizer assim, do sujeito. A casa é nova, a casa é feia, a casa é velha, a casa é fantástica, a casa é maravilhosa. Então, qualquer palavra que vier aqui vai ser um predicativo, não é, que vai atribuir ao sujeito esta característica, este atributo. Então, este verbo, ele liga, ele serve de ponte. O verbo ser, lembra que geralmente costuma funcionar? Por que geralmente costuma funcionar? Porque você tem que analisar. Tem verbo que, num determinado contexto, ele é de ligação, de estado, e no outro contexto, ele é um verbo significativo, nocional, ele é um verbo transitivo. Você precisa analisar e compreender bem essas duas definições, esses conceitos. Então, a casa é nova, a casa é o sujeito, é nova, é predicado. Nova é um predicativo. Predicativo de quem? Predicativo é uma característica, predicativo é uma característica, um atributo, é um predicativo do sujeito. As demais eu não vou escrever todas, né? Porque você já entendeu pela primeira. Então, é um atributo do sujeito. A casa é nova. E aqui nós temos o verbo de ligação. Meus amigos estão atrasados, mesmo raciocínio. O que é que está atrasado? Meus amigos, sujeito, não é? Estão atrasados é o predicado, aquilo que foi dito do sujeito. Aqui eu tenho o verbo estar como verbo de ligação, porque está servindo de ponte entre o sujeito, meus amigos, e o atributo, a condição desse sujeito. Qual é a condição dele? Eles estão atrasados para alguma coisa, certo? Então aqui, né, atrasados é o predicativo, você já sabe, é predicativo do sujeito.
O aluno ficou atento durante a palestra. Quem foi que ficou atento durante a palestra, gente? O aluno. Então, o aluno é o meu sujeito. Tudo isto aqui é o predicado. Você lembra? Predicado é aquilo que se diz do sujeito ou uma declaração que não se refere a nenhum sujeito. Então, ficou, ficar aqui, o verbo ficar é um verbo de ligação, porque denota, aponta o estado do sujeito. Como é que ele estava? Atento. O aluno estava atento. Quando é que ele estava atento? Durante a palestra. E durante a palestra vai ser o adjunto adverbial. Pedro e Maria pareciam felizes. Pedro e Maria, sujeito, pareciam felizes na nova casa, predicado. Pareciam é um verbo de ligação que denota a aparência de estado. Como é que eles pareciam? Felizes. Isso aqui é um predicativo do sujeito. E onde eles estavam felizes? Na nova casa. Isso aqui é um ADV, né? De lugar. Certo? Um adjunto adverbial de lugar. Isso ficou claro para vocês? Vamos seguir então? Olha aí. Nós temos os verbos transitivos. Transitivos, eles têm, isso é importante, predicação incompleta. Porque eles precisam de complemento para poder eu entender, certo? Porque eles não podem sozinhos constituir o predicado. Eles não podem, eles não são capazes de constituir o predicado sozinho. Preciso de um complemento. Vamos ver os exemplos. O transitivo direto, olha aí, ele exige um complemento direto, um objeto direto sem preposição. O rapaz cortou o cabelo. O rapaz é o sujeito, cortou o cabelo é predicado. O rapaz cortou. Este verbo é um verbo transitivo direto. Por quê, professora? Porque quem corta, corta alguma coisa. Cortou o cabelo. Aqui eu tenho um complemento verbal chamado objeto direto. Por que é objeto direto, professora? Porque não tem uma preposição. Nós escutamos nossa música favorita. Quem escutou a música favorita? Nós. Nós é o sujeito da oração e o predicado é isso aqui. Nós fizemos o quê? Escutamos. Quem escuta, esse é um verbo transitivo direto. Quem escuta, escuta alguma coisa. Escutamos o quê? Escutamos nossa música favorita. Isso aqui é um complemento verbal chamado objeto direto. Vamos para o nosso último exemplo. A aluna é o sujeito, perdeu a mochila, predicado. A aluna perdeu o quê? A mochila. A mochila é o complemento verbal chamado objeto direto. E este verbo é um verbo transitivo, ele transita, transitivo direto. Quem perde, perde alguma coisa. Veja, perdeu o quê? A mochila. Muito bem, acho que você já entendeu. Vamos compreender o verbo transitivo indireto. Mesma ideia, ele exige um complemento para que eu possa entender o sentido, só que com preposição obrigatória. As preposições você já conhece, são as essenciais, são essas 17 aqui, certo? Eu acredito em você. Sujeito, eu, predicado, acredita em você. Quem acredita, acredita em alguém. Então, este verbo é um verbo transitivo indireto. Note a preposição. Quem acredita, acredita em alguém, em algo. Então, em você é o complemento verbal chamado objeto indireto. Por que indireto? Por conta da preposição. Joana, sujeito, concordou, com o irmão. Esse é o predicado. Quem concorda, gente? Concorda com algo, com alguma coisa. Este é um verbo transitivo indireto e necessita de um complemento. Joana concordou. Com quem? Com o irmão. Aqui eu tenho, então, um complemento verbal chamado objeto indireto. Objeto indireto. Eles obedecem aos responsáveis. Eles, sujeito, obedecem, tudo é predicado. Quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Este verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. E aqui eu tenho também um complemento verbal
chamado objeto indireto. E por último, nós temos os verbos transitivos, diretos e indiretos. Eles exigem 2 complementos. Por quê? Porque eu preciso completar o sentido do meu verbo. E um exige preposição e o outro não. Então, um com e o outro sem preposição obrigatória. Emprestou a coleção ao amigo. Quem emprestou? Emprestou alguma coisa a alguém, certo? Quem empresta, empresta alguma coisa. Emprestou é verbo transitivo direto, porque emprestou o quê? A coleção. Aqui eu tenho complemento verbal, objeto direto, porque eu não tenho preposição. E ao amigo é objeto indireto. Então o verbo emprestar é um verbo transitivo direto e indireto, porque exige estes 2 complementos. Um com a preposição, um sem preposição e outro com preposição. E pode ser o inverso também. Informei as datas ao diretor. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Tudo isso aqui é predicado, mas o sujeito tá bem aqui, tá? Eu informei. Informei o quê? As datas, certo? Aqui eu tenho o objeto direto. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. E aqui eu tenho o objeto indireto. O menino é o sujeito, ofereceu ajuda, senhora, predicado. Quem oferece, oferece alguma coisa. O verbo é transitivo, direto, porque ofereceu o quê? Ajuda. Certo? E esse aqui é o complemento verbal, objeto direto. Ofereceu o quê? Ajuda a quem? Este a senhora constitui o complemento verbal objeto indireto. Portanto, este verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Amores da minha vida, isso ficou claro para vocês? Vamos exercitar.
Olha como estava fácil essa questão. Quero parabenizar os nossos queridos que estão aí analisando a oração e respondendo. Então vamos lá, quem é o primeiro que está participando? Ayla, parabéns, ela está dizendo que é a questão, a letra C, muito bem. Vamos adiante com outro participante, obrigada, o Guilherme dizendo que é a letra C. Olha, Guilherme, não sei não, vamos lá, qual é a escola? Professor Reinaldo Thompson, muito bem, parabéns, um abraço para todos. Mais um participante, a Esther, diz que é a letra D. Será que acertaram? Amores, vocês analisaram direito? Vamos corrigir então? Os demais, obrigado pela participação. Vamos para a nossa primeira. Identifique a oração em que o verbo é intransitivo. O que eu estou pedindo de você, amor? Que você analise essas orações aqui e me diga qual é aquela que tem um verbo intransitivo, um verbo que sozinho constitui o predicado e que não necessita de complemento. Qual é essa? Olha aí, aqueles que eu não citei o nome, mas que eu tenho certeza que participaram, é a letra A. Então, quem dorme, dorme, você entende a situação, certo? Você compreende o sentido da frase. E dorme de dia. De dia é quando eles dormem, é ADV, adjunto adverbial, né, de tempo, é quando eles dormem, adjunto adverbial de tempo. E dormem é este verbo aqui, é um verbo intransitivo. As demais, não. Quem emite alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Não é o verbo ser aqui, não é? É o verbo de ligação e os morcegos ficam ativos, também verbo de ligação. Muito bem, seguindo para a segunda questão, vamos lá. Olha aí, meus queridos, a segunda você também vai analisar cada uma delas e vai identificar, apontar para mim a oração em que o verbo é transitivo indireto. Precisamos lembrar que o verbo transitivo indireto, ele exige um complemento com preposição, preposição obrigatória. Então vamos lá, eu comprei um carro, quem compra, compra alguma coisa, comprei. Esse verbo é transitivo direto, verbo transitivo direto. Porque não tem preposição aqui, eu comprei o quê? Comprei um carro, complemento verbal, objeto direto. Gustavo trabalha, é um verbo intransitivo, eu entendo que Gustavo não é preguiçoso, ele trabalha. Quanto ele trabalha? Muito! Isso aqui é um ADV de intensidade, certo? Intensidade, ele trabalha tanto, intensidade. Ok, então veja bem, ela gosta de carros luxuosos. Quem gosta de alguma coisa. Olha a preposição, então o verbo gostar aqui é um verbo transitivo indireto, ele transita, ele pede um complemento, gosta de quê? De carros luxuosos. Tudo isso aqui é predicado e carros, gosta de carros. Carro luxuoso, isso aqui é o complemento verbal chamado objeto indireto. Ele viajou ontem, quem viaja, viaja. Você entende, estava aqui, viajou para outro lugar. Aqui é um verbo quê? Como é que é esse verbo aqui? Este verbo viajar é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. E ontem, professora? Ontem é o adjunto adverbial de tempo, certo? ADV de tempo. Portanto, mostra a circunstância, né, desta viagem. Foi quando? Foi ontem. Amores da minha vida, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos mostrar o gabarito, só para você conferir, das duas questões. Ok? Você vai ficar com eles. Foi uma alegria, um prazer imenso estar aqui com vocês, já morrendo de saudade para voltar de novo. Eu espero que vocês também sintam saudades de mim. Muito obrigada pela participação de vocês e a gente se encontra num próximo momento, tá bom? Fiquem com o gabarito para você conferir. Continue estudando o verbo. Ei, eu amo! A sua aula continua no próximo vídeo.